Olá pessoal, então voltamos para mais uma aula do curso. Então vamos para a segunda parte da aula aqui da cena interna, né? Então na aula passada a gente fez essa cena aqui trabalhando a iluminação, chegando nesse resultado aqui. E nessa aula a gente vai começar a trabalhar os materiais e fazer o render na configuração final mesmo, né? Então lembrando que isso aqui é apenas as configurações básicas do curso, né? Não estou entrando em nada muito avançado, estou falando uma configuração de iluminação normal, configuração de materiais também vai ser configuração de materiais bem simples e para chegar numa qualidade ok aqui, né? Então, caso você queira fazer algo mais avançado, você pode entrar aqui no meu curso de V-Ray pago, né? Que está no site www.bmmarkets.com. Pode ver que tem mais de 50 aulas, produzo mais de 40 imagens diferentes e tem bastante conteúdo, né? Bloquinhos, texturas, luzes e as imagens dos alunos aqui numa qualidade legal, né? Então, se você quiser avançar para outro nível, você pode dar uma olhadinha no meu site e se você interessar, você pode fazer a compra aqui através dele mesmo. Aí você vai receber seu login e senha para acessar essas aulas, né? Então, vou voltar aqui para a aula do curso. Então, temos lá, né? A iluminação tá ok, quem já tinha feito. E agora eu vou aqui no settings, eu vou desligar o override materials, né? Que ele vai renderizar com as texturas agora, né? Então, só vou desligar ele mesmo e eu vou começar a configurar os materiais, né? Então, para começar a configurar, vou apertar aqui a tecla B do teclado, né? Pegar o conta-gota, vamos pegar uma textura aqui, né? Então, eu vou pegar aqui a textura da mesa primeiro, é um tipo um mármore. Ó, ele já está aqui selecionado, está com o VRBRDF. Vou adicionar primeiro um reflexo nele, né? Ó, deixa eu tudo para o branco, tem um certo reflexo liso. E o glossness dele aqui, vou baixar bem pouquinho, vou colocar 0,95 para não ficar aquele reflexo tão nítido assim, né? Uma leve borrãozinho, bem de leve mesmo, né? Então seria só isso aqui. Aqui na cerâmica do vaso, mesma coisa, vou colocar aqui o reflexo só. E o glossness dele não vou mexer, porque eu quero que o reflexo dele fique bem lisinho mesmo, né? Então para cerâmica tem um reflexo bem nítido, então deixa desse jeito. Vamos aqui para um próximo. Ó, pode ser aqui para o vidro do vasinho, né? Ó, pode ver que ele já veio com a refração, pelo menos, né? A refração, eu vou adicionar só o reflexo nele aqui, ó. Coloca reflexo, lembra aqui, ó, se você estivesse no preto, ele não tinha a transparência, né? Então joga pro branco aqui, ó, já vira um vídeo certinho, né? Então, coloca o reflexo e refração na cor branca que já vira um vídeo. Vamos pegar um próximo aqui, pode ser que essa borda do quadro, ó, vou botar um reflexo nele, ó. E o glossness dele eu vou baixar para 0,8 porque eu quero que ele fique meio fosco, né? Ó. Não quero que ele fique com aquele reflexo tão brilhante, né? Então, ok. Aqui na frente aqui da foto. Aqui eu vou colocar somente o reflexo mesmo, né? Ó. Boto só o reflexo nele. Simulando que tivesse um vídeo na frente, por exemplo, né? Então aqui é a mesma coisa na outra imagem. Boto só o reflexo e tá ok. Pode ver que é a configuração bem fácil de fazer, ó. Porque eu estou utilizando configurações básicas, né? Então vamos aqui para a parte aqui do pendente. Vou botar um reflexo também. E o glossness aqui eu vou colocar 0,9 aqui, ó, só para ficar um borrão, não ficar um reflexo tão nítido, né? Ficar um pouquinho borrado. Então tá ok aqui também. Vou pegar pro relógio, ó, vou colocar o relógio. Relógio, reflexo, vou dar um glossness nele aqui, ó, 0,8 para não ficar tão liso. Ó, já ficou ok. Bem rapidinho de configurar, né? Vamos aqui para a moldura do vídeo aqui. Vou colocar um reflexo e como fosse uma pintura tem um borrão de leve, né? Então eu vou colocar 0,85 aqui, ó. Só para não ficar tão nítido, né? Então se tiver para saber como que faz as configurações, você pega por referência de foto mesmo de imagens reais, né? Aí você tenta fazer uma configuração parecida. Aqui o rodapé, ó, o rodapé não está sem textura, né? Então eu vou aplicar, ó. Vou pegar uma cor cinza, ó. Vou aplicar nele. Agora eu vou configurar. Bota um reflexo, um glossness aqui, eu vou colocar 0,8. Reflexo eu vou puxar um pouquinho mais pro meio aqui, porque eu não quero que fique tanto reflexo. Bem pouquinho. Aqui tá ok. O vídeo já está configurado. Falta configurar aqui o metal aqui
Ó, esse metalzinho do pendente, né? Então vamos lá. Vou fazer tipo um metal cromado, por exemplo. Então vou botar um reflexo aqui. Vou desligar o Fresnel, ó. Ele vai virar tipo um espelho. O Glossiness aqui eu vou colocar 0,9, né? Para dar uma leve fosco. E eu vou deixar um pouquinho escuro. Então eu vou puxar pro preto aqui. E diminuir um pouquinho aqui, ó. Ó, já fica um reflexo mais escuro e um pouquinho borrado, né? Simulando um aço cromado, né? Então já aqui está configurado também, né? Deixa eu ver se isso aqui é diferente, a textura. Vamos ver se é a mesma textura daqui. A mesma textura, tá certo. Tá ok. Então agora eu vou configurar as folhinhas aqui da planta, né? Importante sempre configurar tudo, né? Nunca deixar para trás as coisas, porque no final acaba dando uma estranheza depois, né? Então vou colocar 0,8. Um pouquinho menos reflexo aqui, ó, mais ou menos assim. Para simular um reflexo de folha ali, né? Configuração bem básica e bem simples mesmo, né? Vamos ver se tem alguma parte verde diferente. Vamos ver aqui. Ó, aqui também. 0,8, tá ok. Mais ou menos assim, né? Só para esse verde aí da planta não ficar tão apagado sem nenhuma configuração, né? Então aqui já tá ok. Então vamos pegar da parede, né? Ó. Na parede, ó, tem. Você pode ver que. Deixa eu chegar bem perto. Ó, que não é uma cor, né? É uma textura que está utilizando, né? Então eu vou fazer. Aqui eu não vou colocar reflexo nem nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o bump, né? Para fazer aquele volume. Então eu vou vir aqui, copiar. Eu vou aqui em Maps, Bump. E vou ativar ele aqui, né? Aqui eu poderia até jogar ele direto, mas porque é preto e branco que você precisa da cor, né? Mas ele tem uma certa cor meio bege aqui. Mas na verdade eu vou colocar o monochrome que é melhor. Então clicar, Color Correction. Colocar aqui, ó, Paste as Copy. Aí você coloca aqui, ó, monochrome. Monochrome, ó. Agora ficou preto e branco certinho, né? Ó, você pode ver agora que tem um bump nela, ó. Tem um volume aqui, ó. Só que também exagerado, né? Então vou colocar 0,4 aqui para não ficar tão forte. Aí na hora do render, essa parte dos reboquinhos aqui vai ficar saltado, né? Então vai ter realmente parece que vai ter um volume nele, né? Mas na parede eu não costumo colocar reflexo nem nada. Eu boto só o bump mesmo, né? Aqui no tecido é a mesma coisa, né? Tipo, o tecido, ó, não é uma cor. Tem uma cor de tecido ali nele, né? Então, mesma coisa. Eu vou vir aqui, copiar. Depois vou vir aqui em Maps, no Bump, ligar ele. Vou clicar dentro do quadradinho. Colocar Color Correction. E colar. E transformar a textura aqui em preto e branco, né? Então, transforma aqui tudo em monochrome. Ó, deixa preto e branco. Volta lá. E o tecido já começa a ter um volume ali, né? Só vou deixar um pouquinho mais baixo. Porque não pode ficar muito exagerado ali, né? Então, tecido é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que eu faço com a parede, né? Eu só boto o bumpzinho nele, mas não coloco o reflexo nem nada. Então, agora faltou. Vamos aqui, ó, para a parte de baixo aqui do pendente que eu vou deixar ele aceso, né? Então, tá aqui. Eu vou adicionar aqui um emissivo nele. Ó, tem um emissivo nele aqui. Eu vou colocar, deixa eu ver. Se eu colocar um valor de 3, deixa eu colocar talvez um laranja. Uma coisa bem. Uma coisa bem fraquinha, não quero nada muito exagerado, né? Vou mais para amarelo. Deixa eu ver aqui, um valor de 2. Bem fraquinha, né? Só para parecer que está acesa ali, né? Então botou só emissivo, botar um valor de 2 e vou fazer o teste para ver se fica bom. Se não ficar bom, eu dou uma mexida nele depois. Então tá ok. Aqui tá faltando a madeira aqui, né? A madeira da cadeira e da rack é a mesma, né? Então só precisa configurar só uma, né? Então vou vir aqui a madeira. Na madeira, então, mesma coisa. Botar um reflexo nele para ficar com brilho. O glossiness aqui eu vou colocar um 0,8 para ficar um pouquinho fosco. E tem que adicionar o bump, né? Então vou aqui, copiar, Maps, Bump, ativar ele aqui, clicar no quadradinho, Color Correction, botão direito, Paste as Copy. Vamos lá, colocar monochrome, monochrome e monochrome, para ficar preto e branco, né?
a madeira vai ter um volume ali, né? E diminuir a potência, porque senão fica muito exagerado. Coloca 0,4. Vamos ver como que tá. Tá bom, né? Tem um certo volume os veios, né? Mas nada muito exagerado. E falta piso, né? Então botar o piso também. Mesma coisa, a configuração, né? Então vou lá, reflexo. Gloss, vou colocar um 0,8 para ficar meio fosco. Copiar a textura. Vou no bump, ligar ele aqui. Colocar color correction. Fast as copy. E mesma coisa. Monochrome, monochrome e monochrome. Ó, vai ter um volume. Tá meio exagerado também, né, Ló? Vírgula 4, vamos ver como fica. Acho que tá ok. Acho que tá meio forte ainda, colocar 0,3. Pronto. Ó, já tá um certo volume, mas não muito exagerado, né? Sempre tem que dar uma testada, né? Então as configurações dos materiais aqui acho que tá ok, já configurou tudo, né? Então eu vou voltar aqui para cena 1 e vou renderizar com os materiais agora para ver como que tá. Vou fazer na qualidade baixa mesmo, só para ver se tá tudo ok, se tem que mexer alguma coisa, né? Ó, já está começando a aparecer com os materiais tudo certinho, né? Aí eu vou ver se eu preciso mexer alguma coisinha na iluminação, ou se eu tenho que mexer regular algum bump, reflexo, para ver se tem alguma coisa exagerada. E se tiver tudo ok, eu já parto para a configuração final lá, para fazer a qualidade final mesmo, né? Então, pode ver que quando tem os materiais configurados já começa a demorar mais, né? O override materials já é bem rapidinho, né? Agora tem que fazer o cálculo de reflexo e tal, né? Começa a demorar um pouquinho mais. Então por isso que é importante, né? Quando você está falando teste de iluminação, você não precisa dos materiais ligados, né? Faz sem os materiais, só com override materials, que você vai fazer um render bem rapidinho, né? Então, tem muita gente que fala, meu render tá demorando 5, 6 horas para fazer e tal, é porque não está configurado correto, né? Então, tem a configuração toda pesada desde o início, e na hora que você vai configura toda errado, realmente não tem computador bom que vai resolver isso aí, né? Então, faz os passo a passo lá com uma otimização legal. Ó, o render com tamanho pequeno primeiro para ver se tá tudo ok. Só depois você vai fazer o render na qualidade alta mesmo, né? Então, aqui ó, aqui você consegue ver que ó, já tá legal. Né? Ó, a parede tem um bumpzinho, aqui tá com reflexo legal, a madeira também, ó. Aqui tá tudo ok. Ó, tudo certo, eu acho, né? Não tá faltando nada, ó. Só ver aqui, chega no final, só ver se o reflexo aqui vai estar certo e o emissivo vai estar iluminando legal também, né? Talvez aumente um pouco o reflexo aqui do piso, né? Que acho que não tá tão legal. Acho que aumentar um pouquinho a potência do reflexo do piso, que dá uma melhorada nele, né? Esperar aqui. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho o contraste, ó, para dar uma sombrinha melhor. Vou ver. Ó, chega nessa parte dá uma travadinha, ó, que tem que fazer o render das folhas. Mas acho que aparentemente está ok, né? A qualidade está bem baixa, né? Tá bastante granulado, né? Por causa que render em teste. Mas daqui a pouco eu faço a configuração final aqui, vai ficar bem legal. Ó, tá ok, né? Então eu acho que tá tudo certo. Eu só vou aumentar o reflexo do piso aqui, que eu acho que tá meio fraco, né? De resto, eu acho que tá tudo bem configuradinho. Então vou vir aqui. Vou vir no piso, né? O piso já tá selecionado. Eu só vou destravar aqui o IOR, né? Porque não dá pra deixar mais reflexivo. Vou colocar 1,8. Só dar um pouquinho mais de reflexo nele, né? Seria só isso mesmo. E agora eu posso começar a fazer a configuração final mesmo dele, né? Então o render aqui eu deixo a mesma coisa em bucket, câmera não mexe por causa que é a configuração de luz, tudo certinho. E aqui no render output, eu vou colocar aqui os 1600 pixels. É uma imagem grande até, mas assim, em 1920 pixels já seria um Full HD, por exemplo, né? Mas 1600 já tá dá pra passar. Aqui no Ray Trace aqui eu vou diminuir o valor para 0,02, né?
Quanto menor o valor aqui, mesmo granulado vai ter sua cena, mas quanto menor o valor também, mais demorado vai ficar. Então, um valor entre 0,2 e 0,1 já fica bom. O 0,2 tem um pouco de noise, mas eu uso o denoiser depois, que ele dá uma ajudinha, né? O máximo e mínimo subdivisões eu vou colocar 1,10 para dar uma qualidade maior. E o Light Cache aqui, vou subir para uns 1000 só. A render não apresenta muita mancha. E Radiance Map vou deixar assim mesmo. O Render Elements aqui vou colocar um denoiser, né? Só que eu vou deixar o denoiser em mild, né? Que é o denoiser mais fraco. Senão o Strong, os outros aqui às vezes tiram um pouco de detalhe, né? Então, vou botar para renderizar a imagem. E quando ele finalizar, eu já volto com a imagem, né? Então, voltando aqui com o render finalizado, né? Então dá para ver a qualidade que ele ficou, né? Vou dar um zoom aqui nele, né? Então, com a qualidade final já melhora bastante, né? Aqui dá pra ver, ó, com a imagem maior, dá pra ver aqui o Floor Generator aqui do piso, né? As juntas das madeirinhas, as configurações das madeiras. Aqui atrás já consegue já enxergar já o bump da parede, o volume, os reflexos, né? Ó, os veios da madeira saltando um pouquinho, né? Ó. Então já fica uma coisa bem melhor, né? E você pode ver que alguns pontos tem um pouquinho de noise ainda, né? Granulação. Que nem aqui, ó. Aqui no pendente dá pra ver, né? Então é por causa que o denoiser ele está aplicado nessa camada do RGB Color, né? Que seria a camada RGB. É, e o denoiser não fica nessa camada, fica na camada aqui de baixo, né? Então, por exemplo, se você for ver aqui, ó, aqui que está o denoiser. Agora você pode ver que não tem a granulação. Então, no RGB, ó, você pode ver vários pontinhos aqui, né? Por causa que o retrace está em 0,2 e tal, né? Então você tem que baixar mais para tirar. Mas em vez de você baixar mais para demorar mais o tempo de render, usa o denoiser, que ele já dá uma ajuda, né? Então o denoiser eu sempre jogo no valor meio baixo, não deixa muito exagerado porque às vezes ele apaga detalhes, né? Então não fica muito legal. Então na hora de salvar também a imagem, você não salva só clicando aqui no disquetinho, né? Senão ele vai salvar somente esse RGB. Ele não vai salvar os outros canais que você selecionou, né? Então no disquetinho você deixa pressionado com o botão esquerdo até habilitar essas caixinhas, né? Você vai no disquetinho duplo, bota aqui para salvar, bota aqui o JPEG, vou colocar o jantar e bota para salvar. Aqui já salvou a imagem do canal, né? Tanto do RGB quanto do denoiser que está aplicado, né? Se você quiser salvar outros canais, por exemplo, que tem também, todos aqui são canais aqui de render que serve para ajudar com outro tipo de imagens, assim, que para pós-produção. Você tem que salvar naquele disquetinho duplo, né? Então, vou mostrar a imagem como ficou. Ó, aqui, ó, a imagem do jantar, né? Tá uma qualidade ok, né? Ó, esse aqui é mais normal, esse aqui do denoiser, né? Que tá mais limpo. Ó, tá uma imagem bem bacana. Tá com uma qualidade boa também, sombras estão ok, manter tudo certinho. E tudo com configurações simples e básicas, né? Desse curso de V-Ray gratuito mesmo que estou fazendo. Então, as configurações são as mais básicas que tem mesmo, dá para tirar uma imagem dessa. Lógico que podia melhorar bastante essa imagem, né? Por exemplo, poderia colocar alguns mapas de reflexo para ter um reflexo melhor. No piso também poderia ficar melhor. Poderia colocar uma envelhecida aqui no vaso. Aqui uns riscadinhos no pendente. Aqui o background que colocaria no Photoshop o melhor. Na pós também daria uma melhorada nas sombras, na pós também. Mas isso eu só ensino lá no curso mais avançado, né? Então nessa imagem eu tenho aqui o arquivo também que eu tinha feito anteriormente, mas usando as técnicas avançadas, né? É praticamente a mesma cena aqui, só que eu apliquei outras coisas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui eu já coloquei ó, uma envelhecida no vaso. Aqui eu coloquei um riscadinho no pendente, né? Aqui eu coloquei um efeito de luz volumétrica no pendente aqui também, na luz. O fundo aqui ó, tem um desfoque, fundo desfocado. Ó, o reflexo daqui da cadeira tá bem melhor, né? Que tem mapa de reflexo e bump, né? Então são coisas aqui que mudam bastante, né? Aqui eu coloquei a iluminação que está melhor, o background que eu coloquei no Photoshop tem um reflexo do vídeo aqui quando eu melhorei. Aqui as sombras estão mais marcadas, né? Então essas aqui são técnicas mais avançadas lá do curso avançado, né? Aqui no curso básico
você consegue tirar aquela imagem que eu acabei mostrando ali mesmo, né? Seria essas duas aqui. Essa aqui já seria também com as técnicas avançadas também, né? Você pode ver que tem um contraste melhor, tem a pós-produção, mas isso é só lá no curso lá do site pago mesmo, né? Então, mas com o que é ensinado no curso básico dá para tirar uma imagem até ok, né? Se você quiser tirar um nível melhor, subir um nível lá, uma qualidade melhor, entre dar uma olhadinha lá no site também. Então, com isso aqui eu já fecho essa aula. Então, eu espero que você tenha gostado do curso básico até agora. Então, aproveite e se inscreve no canal, que em breve eu vou colocar mais vídeos sobre outras configurações, até outros programas mesmo, né? Então, até mais.